Talvez você esteja lendo a descrição desse vídeo e você deve estar dizendo o seguinte: rapaz, que camarada arrogante, que camarada soberbo, prepotente. Como que ele tem a ousadia de afirmar de que ele tem todos os dons do Espírito Santo? Bem, na verdade essa frase não é minha. Essa frase é do pastor Paul Yang-Shu, ou David Yang-Shu. Ele mudou o nome dele, mas eu prefiro chamá-lo de Paul Yang-Shu. E essa frase nós a encontramos no livro A Quarta Dimensão. Também é necessário que nós entendamos o contexto pelo qual ele exprime essa frase de que ele teria todos os dons do Espírito. Na tese do pastor Paul Yang-Shu, ele entende de que o Espírito Santo, quando ele é concedido aos crentes, aos cristãos, ele é concedido de forma total, de forma plena, de forma íntegra. De natureza que quando o Espírito Santo está no cristão, ele está de forma completa. Não tem nenhuma parte ou compartimentos do Espírito de um lado ou de outro, não. O Espírito Santo ele decide habitar em nós de fato. Ora, o Espírito Santo ele tem frutos e tem dons. Ele tem frutos e tem dons. Um homem que tem o Espírito Santo, ele irá manifestar naturalmente os frutos e os dons. Os frutos e os dons. Como o Espírito Santo ele habita em nós de forma total, de forma íntegra, de forma completa, e como o Espírito ele tem os dons e os frutos, os dons, logo todos os dons, todos os frutos e todos os dons habitam no crente. E como o que é do Espírito é nosso e o que é nosso é do Espírito, logo ele entende, veja aí a tese do pastor Paul Yang-Shu, de que nós temos todos os dons do Espírito Santo e todos os frutos, evidentemente. Mas aí você vai perguntar, mas por que existem tantas pessoas enfermas na igreja? Por que os dons de cura não acontecem? Por que os dons de maravilhas não acontecem na igreja? Por que não tem tanto discernimento na igreja? Bem, o pastor Paul Yang-Shu, na tese do seu livro, ele diz de que a manifestação do Espírito Santo ele vai acontecer na igreja conforme a necessidade. Então, por exemplo, se há necessidade na igreja de que as pessoas venham ser curadas, se a pessoa ela tiver sensibilidade do Espírito Santo e buscar esta manifestação, ele vai começar a orar pelas pessoas e as pessoas vão começar a ser curadas. Os dons de cura se manifestarão e irão se manifestar na igreja. Ora, se a igreja é uma balbúrdia, uma confusão total e é necessário que se tenha dom de discernimento, e o cristão ele percebe isso na comunidade, ele começa a orar e pedir para que o dom de discernimento se manifeste através da sua vida, logo o Espírito Santo começará a usar esse cristão através do dom de discernimento. Se o cristão está dentro de uma comunidade onde ele percebe que os cristãos precisam ser instruídos na palavra, esse cristão ele vai orar a Deus e o Espírito Santo vai se manifestar através dos dons de sabedoria e de conhecimento. Em resumo, os dons do Espírito eles se manifestam conforme a necessidade da comunidade, conforme a necessidade da igreja. E aí você também deve perguntar, mas essa questão de buscar com zelo os melhores dons, ora, se eu estou buscando, é sinal de que eu não tenho. Mas o pastor Paul Yang-Shu explica que, na verdade, esse termo buscar é um eufemismo, um certo eufemismo para dizer que, na verdade, você não tem que buscar, você tem que buscar, na verdade, a manifestação desses dons na sua vida, porque os dons, eles já estão dentro de você. Estão dentro de você porque o Espírito Santo habita dentro de você. Essa seria a visão, de forma bem resumida, do pastor Paul Yang-Shu em relação à questão que envolve os dons espirituais. É claro que o livro A Quarta Dimensão não se propõe a ser um tratado sistemático sobre os dons espirituais, mas ele acaba tratando sobre essas questões, né? E eu acho essa frase interessante e eu gostaria de compartilhar com os irmãos.
Vou deixar o link aí do livro para que vocês possam estar adquirindo, né? Vocês possam estar indo na loja e adquirindo esse livro para lê-lo. Recomendo. Creio que, não vou dizer que seja um best-seller no meio evangélico, mas é um livro bem lido, bem conhecido da comunidade evangélica. Como todo livro, ele tem coisas boas, coisas ruins, coisas para se pensar. No caso desse vídeo, do que nós estamos tratando, é algo para se pensar, segundo o meu ponto de vista. Estou compartilhando aqui com os irmãos. Espero que os irmãos leiam este livro e venham extrair aquilo que os irmãos entenderem que seja benéfico para a vida de cada um. Bem, esse é o meu desejo de todo o meu coração, ok? Que Deus te abençoe grandiosamente.